Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Fabiano Bittencourt, sou um dos trainers da Crescimento. Um prazer enorme estar com você aqui nessa palestra, nesse webinar. A Crescimento, para quem não conhece, nós somos uma consultoria voltada para o desenvolvimento da liderança. Nós fazemos parte do Grupo Cegos, que é um grupo francês que está presente em 50 países. Já teve fundação em 1926, é um grupo quase centenário, e nós fazemos parte deste grupo hoje. Nós temos uma missão de fazer do mundo um lugar melhor. E fazemos isso transformando pessoas em líderes extraordinários, em organizações, em empresas, em organizações mais sustentáveis e humanas. E eu falo que nós estamos presentes em mais de 50 países com muito orgulho, porque nós estamos levando essa nossa missão ao redor do mundo hoje. Nós estamos contribuindo para que o mundo seja um pouquinho melhor a cada dia, porque a cada ano nós treinamos mais de 250 mil pessoas. Então, é algo muito gratificante para nós. Sabemos que de pouquinho em pouquinho a gente está dando a nossa contribuição. E para buscar essa nossa missão, o tempo todo nós temos que inovar. Inovar o tempo todo. Inovamos aqui nesse próprio cenário que a gente está vivenciando. Saímos de um mundo que era extremamente presencial para um mundo extremamente virtual, como esse, com essa webinar aqui que agora está acontecendo. E nós sempre buscamos isso, trazendo o conceito ágil para todo esse processo de mudança, todo esse processo de inovação. Só que, quando a gente fala de ágil, existem algumas pessoas que acreditam que o ágil é simplesmente você fazer alguma coisa muito rápido. Só que, vem comigo aqui, o que adianta eu fazer alguma coisa extremamente rápido se aquilo não precisaria ter sido feito? Ou eu faço rápido algo que não precisaria ter sido conduzido? Este é um dos pontos aqui quando a gente fala de ágil e de inovação. E trazendo aqui para o nosso cenário, trazendo aqui para o RH, isso é fundamental porque o papel do RH é muito importante nisso tudo. A liderança tem uma parte fundamental nisso, de criar esse ambiente que vai trazer essa agilidade, que vai trazer esses valores ágeis que vão contribuir para essa inovação. E quando eu falo de valores ágeis, existem alguns pilares que sustentam esse conceito que faz com que esse ambiente se torne realmente um ambiente ágil. O primeiro destes pilares é justamente o pilar cliente. E olha só, que quando eu falo aqui de cliente, ah, a gente está acostumado muito a ouvir ou falar que o nosso foco é o cliente. Só que em muitas situações, quando a gente fala que o nosso foco é o cliente, a gente acaba falando a respeito daquele cliente externo, do cliente para qual nós oferecemos aquele serviço. Mas e o cliente interno? Onde é que ele fica nessa equação toda também? Então, quando a gente fala aqui de agilidade, o cliente não é só o cliente externo, é também o cliente interno. E pegando esse ponto, que é muito importante, que é unir esses dois pontos, ainda assim, quando falamos de cliente, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que é importante ter essa proximidade com o cliente. Porque as coisas, no cenário que a gente está vivenciando hoje em dia, o tempo todo muda tudo. Muito, se antes já era rápido, agora isso está numa velocidade que, se você parar um pouquinho, se você ficar um dia fora, é capaz de você perder todo o processo, já não sabe para que rumo que as coisas estão caminhando. Então, a proximidade com o cliente é muito importante, tanto externo quanto interno, porque em algumas situações, aquele cliente pode eventualmente até não saber qual é a melhor solução para ele. Não é à toa que busca o especialista. Então, estar próximo ali deste cliente é fundamental para fazer com que essas mudanças, também a mudança de rumo, quando ela é necessária, ela seja rápida ao longo de todo esse processo. Agora, uma vez que eu tenho essa proximidade com o cliente, fundamental também é alimentar a colaboração. De vez em quando, gente, vocês vão me ver olhando para o lado, que eu tenho aqui do lado a tela com os slides, tá? Para eu ver o que vocês estão vendo. Agora, quando eu falo aqui de colaboração, olha só uma coisa, a importância da colaboração e como que a gente consegue linkar o cliente com a colaboração nisso tudo. Porque, ok, eu estou próximo do cliente, então eu sei que o cliente
tiveram mudanças ali ao longo do processo, ao longo daquela demanda, e por isso o caminho que a gente estava trilhando vai ter que ser alterado. Agora, se não existe a colaboração, quantas outras pessoas eventualmente não vão estar seguindo pelo outro caminho? E eu falo isso porque nas áreas dentro da empresa mesmo, quantas áreas não prestam serviço para o mesmo cliente? Só que se as áreas não se comunicam entre si, uma mudança que foi feita naquele mesmo projeto, eventual projeto, que a outra área também está trabalhando, uma muda e a outra não muda. Sabe o que acontece com isso? Isso traz um fenômeno chamado entropia. Entropia que vem da física, para ser mais específico, vem da termodinâmica. Ele está relacionado ao caos, à desordem. Ou seja, devido àquela desordem que acontece, acontece a perda de energia, ou gasto de energia em algo que não precisaria estar sendo conduzido. Aquela bagunça, aquele caos, faz com que a energia também vá embora. Então, a entropia, quando eu trago aqui, eu vou trazer aqui alguns momentos, quer dizer isso, a energia gasta sem produzir nada. Porque se uma área corrigiu e a outra área não, quer dizer que a outra área, ela continua caminhando, gastando energia para o lado errado. E, eventualmente, vai ter novamente que gastar energia para corrigir o rumo e refazer aquilo que, eventualmente, não precisaria estar sendo refeito. É a refação, o retrabalho nisso tudo. Então, logo, a proximidade com o cliente é fundamental, a colaboração, promovendo essa troca de ideias, de tudo o que está acontecendo também, é fundamental. E olha que eu nem estou falando tanto ainda da inovação, eu estou trazendo aqui a correção para a gente conseguir criar o tempo necessário, a energia necessária para poder inovar. Porque, pensa comigo, gente, se você tem uma situação, se você tem um problema, qual que é a coisa que você mais quer quando um problema surge? Eu aposto que você pensou agora em se livrar desse problema, em resolver isso. E no âmbito de resolver, na intenção de resolver esse problema, a gente vai sempre para aquilo que acontece, que é a primeira solução que aparece, é uma tendência nossa. Eu vou para aquilo e resolvo e tiro da frente. Só que se eu não tenho energia necessária para poder investir em uma solução diferente, eu sempre vou tirar da frente da forma que eu costumo fazer normalmente. Então, é muito importante isso tudo para ir criando esse ambiente de inovação que nós queremos ter nessas organizações, nas nossas organizações. O outro pilar é o pilar da autonomia. Olha só, olha a importância desse pilar nesse contexto. Porque, ok, eu tenho proximidade com o cliente e eu tenho a colaboração ali. As informações são difundidas e, à medida que essas informações são difundidas, as equipes também, as pessoas também colaboram para encontrar um melhor caminho para conduzir, para fazer aquilo que tem que ser feito. Agora, eu tenho agilidade no cliente, eu tenho agilidade na colaboração. O que acontece quando chega ali para a tomada de decisão? Essa agilidade vai embora. Porque na hora que tem que fazer alguma coisa, agora eu tenho que voltar atrás, pesquisar com a área anterior, ver com o meu líder direto, que vai ver com outro líder, a burocracia fica uma coisa tão extensa que todo aquele caminho que foi percorrido de forma tão maestral, de forma tão ágil, acaba perdendo toda aquela vantagem justamente ali no ponto da autonomia. Então, é muito importante que as equipes, as pessoas envolvidas, também tenham a autonomia necessária ali para a tomada de decisão quando isso for necessário ao longo do processo. A perna da autonomia. Isso é fundamental ao longo disso tudo. E, por fim, ali o nosso quarto pilar é o pilar da experimentação. Esse pilar fantástico, que é onde nós vamos pegar ali e testar novas hipóteses, testar novas alternativas de fazer aquilo que já foi sucesso no passado, mas que eventualmente não é o sucesso de agora, ou não vai garantir o nosso sucesso futuro. Só que, olha só isso, experimentação. De que adianta eu fazia alguma coisa extremamente inovador, algo muito disruptivo, que é uma palavra muito da moda, né? Se isso não endereça aquilo que o cliente precisa, se não vai de encontro à real necessidade do nosso cliente. É aí que tudo se fecha. Eu posso experimentar,
Só que tem que ser algo que vai realmente, essa inovação vai trazer um resultado efetivo ali para o nosso cliente, seja externo ou seja interno. E essa mesma experimentação, se eu não tenho a colaboração, ela também fica limitada, porque eu acabo não utilizando o conhecimento das outras pessoas que eu poderia estar envolvendo em todo esse processo. Ou seja, esse conhecimento fica restrito somente a mim ou a poucas pessoas que eu acabo envolvendo ou somente a minha área, onde se eu envolvo outras áreas nesse processo, trago as outras áreas para a mesa, a coisa já muda de figura. O mesmo acontece com a autonomia. Se eu quero essa experimentação, se eu quero essa inovação, eu tenho que criar esse ambiente onde a autonomia necessária para eu poder inovar aconteça. Onde eu estou envolvido naquilo, eu tenho uma ideia que vai melhorar todo esse processo, mas se eu não tiver autonomia para colocar o barco na água, para colocar isso realmente à prova, eu acabo matando também boa parte desta experimentação. Espero que esteja fazendo sentido para vocês, gente. São 4 pilares fundamentais para isso tudo, que se conversam perfeitamente um com o outro. Eles são, de certa forma, interdependentes. Só que, para trazer vida para esses pilares, são necessários alguns comportamentos, porque a gente vai aterrizar isso. É muito bacana tudo isso que a gente está falando, mas como que realmente, quais são os comportamentos que vão trazer à vida esses pilares ao longo do nosso dia a dia, ao longo de tudo que acontece na nossa empresa? E a gente vai passar por cada um desses pilares agora, revendo, dando uma olhada, na verdade, em cada um desses comportamentos. Por exemplo, aqui quando a gente fala do pilar cliente, nós temos primeiramente aqui essa cocriação, ou seja, o quanto que é, naquele cenário, que é estimulado escutar esses clientes ou até mesmo criar essas soluções em conjunto com o cliente. Quer uma forma daquilo realmente endereçar aquela necessidade? É a gente, de alguma forma, criando junto com o cliente aquela solução, enfrentando aquela dificuldade, aquele desafio juntos. Adaptabilidade, o quanto que eu realmente sou flexível, que a minha área é flexível para essas adaptações, quanto que eu me desprendo daquilo que surgiu inicialmente para mudança através desses feedbacks ou de tudo que está vindo de novidade desse cliente que nós estamos identificando ali. A simplicidade, baseado no que é importante ali para o cliente, o quanto que eu estimulo essa simplicidade, ao invés de ficar buscando esses processos burocráticos, trazendo mais complicação para tudo, mais entraves para que tudo aconteça. Priorização, o quanto que eu consigo, e quando eu falo eu consigo, sou eu enquanto líder, eu enquanto RH consigo levar isso adiante, para levar isso para a minha equipe, essa necessidade de alocar os recursos, e olha só, falei de entropia, alocar a energia naquilo que é o mais importante. O quanto que eu tiro aquilo que é secundário naquele momento, eu deixo realmente de lado, para focar energia naquilo que realmente importa. Eliminar desperdícios. O quanto que, além de priorizar, eu tiro também do meu caminho aquilo que pode tirar o meu foco, que pode tirar o foco daquele rumo que eu devo tomar. Olha só, cliente, colaboração, adaptabilidade, simplicidade, priorização e eliminar desperdícios. Forma que eu consigo trazer para honrar esse pilar cliente e fazer com que esse pilar se fortaleça cada vez mais. Só que este é somente um dos pilares. O segundo, colaboração, a diversidade, o quanto que eu estimulo essa diversidade de opiniões, de habilidades dentro daqueles times, o quanto que eu promovo isso, que eu trago a importância disso tudo. Comunicação, o quanto que eu estimulo que as áreas compartilhem essas informações entre elas. Ah, eu trouxe para vocês a questão do cliente, as informações que eu trago do cliente, o quanto que isso é realmente, efetivamente comunicado, o que mudou ao longo do processo, o quanto que isso é difundido nessas áreas. Alianças, o quanto que as áreas envolvidas reconhecem a importância de formar essas parcerias, tanto dentro quanto fora da empresa, mas trabalhar em conjunto com isso tudo. Recursos compartilhados, o quanto que nós temos ali
o costume de compartilhar os recursos com as demais áreas, olhando não só para a própria área, mas olhando para o resultado final de tudo aquilo que a gente está buscando. Decisões compartilhadas. O quanto que é estimulado ali, que a equipe ela tome decisões, mas que ela traga efetivamente para a mesa as outras pessoas envolvidas, as outras áreas envolvidas para essa tomada de decisão, tomando decisões ali mais embasadas, onde todos tomam partido daquela decisão. Altruísmo, o quanto que as áreas contribuem para o sucesso do todo, não para o sucesso daquela área específica. Algo que é muito importante de se combater com isso é a existência das panelinhas, dos silos. Porque se eu tenho aquele silo ali, tudo aquilo, tudo do que acontece de bom ali, fica restrito ali. E tudo aquilo que eventualmente poderia ser melhorado, também fica ali. Porque as outras áreas, as outras pessoas, não conseguem é, olhar aquilo e, de repente, corrigir aquele ciclo que eles estão girando naquele processo. Então, o altruísmo, essa contribuição para as demais áreas, vendo o objetivo total, o objetivo da empresa como um todo, é fundamental nisso tudo. O altruísmo, o propósito, o quanto que as equipes elas são mantidas em torno de um propósito em comum. O papel da liderança aqui é muito importante ao longo desse processo. Autonomia. Quando falamos aqui de autonomia, primeira coisa aqui é o contexto disso tudo. O quanto que é comunicado tudo aquilo que tem que ser feito, aliás, o objetivo final disso tudo, o porquê daquilo que tem que ser feito. Porque senão, em alguma eventual pausa ali, algo que interrompe o processo, se eu não sei exatamente qual que é o objetivo final, fica cada vez mais difícil a tomada de decisão, porque eu não sei onde vai chegar, eu só sei até a página 2. Agora, onde é o final que a gente vai chegar? Então, trazer o contexto é fundamental para isso tudo. Organização, o quanto que o trabalho ali é organizado de forma que a equipe consiga sozinha se autogerenciar, que ela consiga escolher os próprios caminhos que serão seguidos. Mais uma vez, tomar as próprias decisões. Empoderamento, tem tudo a ver aqui com o contexto e com essa organização. O quanto que eu me sinto confortável ali em dizer o que tem que ser alcançado e eu permito à equipe decidir o como que ela vai seguir adiante. Eu tenho aqui o que eu preciso. Agora, como que ela vai fazer? O quanto que eu permito que isso aconteça? E isso é um entrave muito importante, porque nós temos uma série de crenças aqui que podem nos impedir de fazer isso. Crenças como, por exemplo, se eu quero algo bem feito, eu mesmo faço, sabe? Crenças como, por exemplo, é muito mais fácil fazer do que ensinar, e assim por diante. Então, que acabam limitando. Ou crenças como, por exemplo, eles não têm o conhecimento necessário para fazer isso, que só eu consigo fazer. Só que com isso eu acabo colocando um teto nisso tudo. Um teto nas inovações, porque as coisas vão sempre sair daquele jeitinho que eu quero, do jeitinho que eu espero. Mas quem disse que não poderia ser feita de outra forma mais eficiente, de outra forma que traria mais inovação ao longo de todo o processo. Logo, o empoderamento, o empowerment, é fundamental nisso tudo também. Perguntas, o quanto que é estimulado ali, o quanto que são feitas perguntas, mas quando são feitas essas perguntas, as respostas são realmente consideradas. Escuta, quanto que eu construo o ambiente onde as pessoas sentem que as suas opiniões realmente são ouvidas. Porque uma coisa é você perguntar, outra coisa é você ficar para escutar a resposta. Então, quanto que eu crio um ambiente que as pessoas elas sentem, percebem que a opinião delas realmente são consideradas ao longo do processo. E o quanto que acontece de feedback individual, transparente, e com qual frequência que isso acontece. Porque se tem uma forma da gente ir cada vez mais promovendo essa autonomia, é deixando claro o que tem que ser melhorado e o que está indo bem e pode, não só pode, como deve, continuar sendo feito daquela forma. E é uma coisa tão importante isso, porque quando a gente fala de feedback, algumas pessoas têm a crença de que, não, feedback é só algo para melhoria. E não,
é também algo, é um momento que você traz aquilo que está sendo bem feito e que merece ser reconhecido e continuar sendo feito daquela forma. Então, o feedback é fundamental para sustentar esse pilar aqui, que é o pilar de autonomia. Esse é o terceiro pilar. Quando migramos aqui para o nosso quarto pilar, que é o pilar da experimentação, nós temos aqui os testes. O quanto que eu incentivo as pessoas a testarem essas novas hipóteses, a experimentarem algo diferente e trazerem aprendizado com isso. Quanto que eu estimulo isso, o quanto que eu sou orientado a dados. Eu falo isso porque essa orientação a dados é uma forma de nós quebrarmos esses paradigmas que nós mesmos trazemos com a gente mesmo, devido às nossas experiências passadas. Porque a gente chegou até onde a gente chegou, porque foram dando certo aquelas coisas que nós fomos fazendo. Só que a gente sabe que o sucesso do passado não garante o futuro. E que se a gente ficar preso ao que foi sucesso no passado, eventualmente, em algum momento, a gente vai ser atropelado pelos dados, pelas novas informações, por tudo que está acontecendo. Então, a orientação aos dados é fundamental, a orientação a essa nova realidade, a tudo que está acontecendo neste momento. E deixar um pouco de lado, quebrar esses paradigmas. Execução, colocar mais ênfase em realizar testes rápidos. Se eu pego ali e fico planejando aquilo e vou fazendo aquilo, planejo por 6 meses, quando chega lá no término de 6 meses, tudo já mudou tanto que aquilo que eu ia fazer já não faz mais sentido. Então, a execução é fazer testes rápidos ali para melhorar continuamente a gente vai melhorando, montando planos mais robustos, mais aliás, melhor do que montar esses planos robustos, porque senão a gente vai indo, vai montando isso, quando chega no final, nada está alinhado com o que a gente precisa no final das contas. Aceitação do erro. Olha só, isso aqui é tão importante, essa aceitação do erro, porque tem a ver com o quanto que a gente foca em soluções e aprendizados, ao invés de buscar ali quem errou o quê. A aceitação do erro. E quando eu falo aqui da aceitação do erro, gente, é a aceitação daquele erro que é inédito, sabe? Aquele erro que não aconteceu ainda. Porque inovar demanda erro, demanda aceitar este erro. Só que esse erro, ele é inédito somente uma vez. Por que eu estou falando isso? Porque se não existe essa colaboração, se nós temos o costume de colocar o erro embaixo do tapete, esse erro que foi inédito numa área, eventualmente ele vai ser inédito também na outra, e na outra, e na outra. Nós teremos vários erros inéditos que, na verdade, é o mesmo erro. Então, o erro, ele é bem-vindo, desde que seja um erro inédito. E para isso, mais uma vez, trazendo aqui os outros pilares que nós já vimos, a colaboração é muito importante para isso, para que esse erro seja comunicado. Só que esse erro ele vai ser comunicado desde que aconteça, de que haja uma segurança psicológica ali, ou seja, desde que exista um ambiente onde as pessoas se sintam seguras em não colocar esse erro embaixo do tapete. Que ela saiba que se ela trouxer isso, não vai ser alvo de retaliação, de perseguição e assim por diante. Então, a segurança psicológica é fundamental nisso tudo. Outro ponto é a retrospectiva. Uma vez que eu tenho a segurança psicológica e a aceitação do erro, é necessário também que eu volte. A partir do momento que a gente errou, vamos tocar adiante, que a gente tem que entregar aquilo. Ok, mas e depois que fez, eu tenho aquele backlog, eu volto atrás para ver o que poderia ter sido feito melhor, quais foram os erros que nós vivenciamos, quais são os aprendizados que nós vamos tirar disso tudo e como que a gente vai conduzir daqui em diante, de agora para frente. E ali no final, a tomada de decisão, mais uma vez, voltando aqui, o quanto que eu tenho segurança para assumir esses riscos, porque quando eu tomo uma decisão, gente, se eu estou tomando uma decisão que é para fazer algo que é diferente, eu estou assumindo um risco. E o que acontece quando eu assumo esse risco? Tudo bem, estou confortável com isso? Eventualmente, eu não estarei. Mas se tudo bem ali, se alguma coisa der errado, tudo bem. Eu continuo sendo aceito naquele grupo, daquele jeito, porque isso também é valorizado. Tomada de decisão. Olha só, vocês estão vendo na tela de vocês os 4 pilares e comportamentos que dão suporte a esses pilares que estão ali. Quando eu falo isso, gente, quando eu falo de comportamentos, isso é tão importante, porque a gente está falando aqui de uma cultura de inovação, uma cultura ágil.
Só que a cultura, ela é feita através dos nossos comportamentos. Se eu fosse falar de uma forma bem simples aqui, cultura nada mais é que o conjunto de comportamentos que são aceitos ali naquele ambiente. Isso já diz, ele já começa a formar a cultura a partir daqueles comportamentos. Logo, o que eu trouxe para vocês aqui são comportamentos que vão fazer com que aquela cultura ágil ela exista, ela aconteça naquele cenário. O papel do RH aqui é tão fundamental nisso tudo, porque é o RH, juntamente ali com a liderança, que vai conseguir fazer com que esses comportamentos sejam disseminados ali naquele grupo, para que aos poucos essa cultura apareça. Quando eu falo de cultura, é muito importante que todos tomem parte nisso, porque quando as pessoas se transformam, a organização se transforma. Olha só isso, gente. Tudo que a gente faz porque a gente acredita em alguma coisa. Nós temos crenças. Eu mesmo trouxe para vocês aqui, se eu acredito que as soluções do passado, que o que já foi feito, que deu certo, a gente deve continuar fazendo isso, fazendo da forma que está sendo feita, é uma crença que eu tenho. Se eu acredito que sempre deu certo assim, vamos seguir assim. Vamos fazer o que sempre deu certo. É uma crença. É uma crença que dita o meu comportamento, dita o comportamento das pessoas. Então, é muito importante a gente trabalhar essas crenças para a gente criar essa cultura ágil, porque a partir dessas crenças, os comportamentos irão mudar. Quando muda o comportamento, muda a cultura do grupo, muda o comportamento do grupo. Este é que é o ponto. E todo mundo tem que estar dentro desse processo. Eventualmente, quando alguém não está dentro desse processo, sabe quando você tem um barco, eventualmente ali, com várias pessoas remando na mesma direção? Imagina a cena. São várias pessoas que estão num barco remando na mesma direção. Se uma pessoa não está remando na mesma direção que aquelas pessoas, ou simplesmente está parado, aqui não cabe aquela máxima de que quem não ajuda não atrapalha. Porque se a pessoa não está remando, não está auxiliando nesse processo, não é que ela só não está ajudando, ela está sendo um peso carregado pelas outras pessoas. Então, envolver a tudo e a todos nesse processo é algo que é fundamental para que tudo corra bem ao longo desse processo. Então, esses comportamentos são comportamentos que devem ser vivenciados por todos ali ao longo do processo. É algo que é da noite para o dia? Não. Mas ele tem que começar e, aos poucos, ser encarados como comportamentos que vão trazer todo esse benefício que a gente está trazendo aqui para vocês. Tudo bem, gente? Espero ter sido claro com vocês ao longo desse processo. A gente tem um tempo bem curtinho aqui. Isso é algo que dá para a gente abordar durante um dia todo e no detalhe de cada coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, querem se aprofundar, quiserem se aprofundar um pouco mais em algum contexto, aqui na tela ó, tem todos os contatos para você entrar em contato comigo se você julgar necessário, se quiser trazer algum esclarecimento. E também, eu vou colocar na tela para vocês aqui agora, um QR Code, onde você pode fazer o download desses slides que eu acabei de passar para vocês. Então, vão poder olhar com um pouco mais de calma cada um desses pontos, para ver como que vocês podem trazer essa cultura ágil aí para a organização de cada um de vocês. Tudo bem, gente? Foi um prazer ter estado aqui com vocês. Contem comigo no que vocês precisarem. Até mais, gente. Tchau, tchau.